pessoal, trabalhando um pouquinho sobre geometria plana, perímetro de um polígono. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. Então, perímetro, eu tenho que associar a ideia de contorno. Contorno da figura, ou seja, a soma dos seus lados. É possível usar essa propriedade para todo polígono, uma vez que seus lados sempre serão segmentos de retas, certo? Então ele tem um começo e um fim. Se ele tem um começo e um fim, eu posso calcular a distância. Perímetro sempre é representado por 2π e semiperímetro, que é a metade do perímetro, é dado por π. Então, 2π perímetro, π semiperímetro. Imagine se eu tenho uma figura e eu quero calcular o perímetro dessa figura. Se eu quero calcular o perímetro, eu quero calcular o contorno, certo? A distância que tenho no contorno. Se eu estou trabalhando, então, unidade de medidas por centímetro, eu vou calcular quantos centímetros tem esse lado que eu vou chamar de A, quantos centímetros tem esse lado que eu vou chamar de B, quantos centímetros tem o lado C, o lado D, o lado E e o lado F. E o perímetro, representado por 2π, é a soma dos lados. Em centímetros, que é a minha unidade de medida de distância. Então, perímetro é fazer o cálculo desse contorno, certo? De somar as medidas dos lados. Tá, agora que eu estou trabalhando formas geométricas planas, como é que seria então? Teria então uma fórmula para cada figura que eu trabalho? Primeira, a figura mais básica e mais trivial que temos é o triângulo. O triângulo, lembrando que ele é uma figura geométrica formada por 3 lados e por 3 ângulos. Então, algo desse jeito. O triângulo tem 3 lados, que a gente vai chamar ele de A, B e C. E para me calcular o perímetro, nada mais é do que somar os lados. Então, perímetro do triângulo, somar os lados. Porque nem sempre, como a gente tem vários tipos de triângulos, a gente não tem uma fórmula pronta para descobrir o perímetro. O retângulo. O retângulo é uma figura geométrica plana formado por 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero, já que ele tem 4 lados, e apresenta também 4 ângulos internos congruentes, ou seja, o que significa congruente? Iguais, possuem a mesma medida e retos. Lembra que ângulos retos têm 90 graus. Então eu tenho aqui um retângulo. Lembrando que o retângulo é formado por 2 lados paralelos, 2 par de lados paralelos. Então, se eu chamar esse lado aqui de base, que é a parte de baixo, chama de base. Chamar ele de base, que é a parte de baixo, representando a base por B, eu tenho que a base é a mesma embaixo e a mesma em cima. Se a gente chamar aqui do lado aqui de altura, a altura eu vou representar por H, em inglês height, eu tenho que esse lado é H e esse lado é H. Se eu somar então o perímetro, eu tenho B mais B mais H mais H. E se eu for juntar esses dois, eu tenho 2 bases e 2 alturas. Então, a fórmula do perímetro para qualquer retângulo é somar as 2 bases mais as 2 alturas, certo? Isso para o retângulo. Para quadrado. Como o quadrado também é um quadrilátero, só que com todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, esse lado, se a gente chamar ele de L, é a mesma coisa que esse, é a mesma coisa que esse, é a mesma coisa que esse. Pensando então em perímetro, eu tenho L mais L mais L mais L, já que são todos iguais. Então eu posso dizer que o perímetro é 4 vezes o lado, certo? Perímetro do quadrado. O paralelogramo. O
paralelogramo é uma figura plana que possui 4 lados. E ele também possui 2 par de lados paralelos. Então, se eu chamar esse daqui de baixo de base, vou chamar de B, e chamar esse lado aqui de largura, se eu chamar ele de largura L, como é que eu vou ter isso daqui? O perímetro, então, esse lado de cima vai ser igual à base, esse lado direito vai ser igual ao esquerdo. O perímetro 2P é base mais L mais L. Por que não é altura, professor? A altura de qualquer figura tem que estar perpendicular à base. Então, tem que formar um ângulo reto com a base. Como aqui está inclinado, ele não pode ser chamado de altura. Então, aqui, o perímetro é 2 vezes a base, mais 2 vezes a nossa lateral, a nossa largura. Ok? O losango. O losango também é um quadrilátero que possui todos os lados iguais. Então, se eu chamar aqui de um lado L, esse lado L, esse lado L, esse também vai ser lado L. A única coisa que muda é as medidas dos seus ângulos internos, ok? Então, se eu pensar em perímetro, ele é a mesma ideia do que o quadrado. É L mais L mais L mais L. Então, o perímetro é 4 vezes o lado. O trapézio, assim como o triângulo, existe várias classificações, então a gente não pode generalizar para uma fórmula. A parte de baixo a gente chama de base maior. A parte de cima, base menor. E vamos chamar as laterais de lado 1, que eu vou representar por L1, a base por B minúsculo, a base maior por B maiúsculo e o lado 2 por L2. Se eu for pensar então no perímetro, base maior mais base menor mais lado 1 mais lado 2. Então, nesse caso, é a soma dos lados, porque não tem como a gente montar uma fórmula pronta para achar o perímetro de um trapézio, já que existe trapézios isósceles, trapézio retângulo e trapézios escalenos. Então, todos vão ser diferentes, ok? E como é que eu posso aplicar isso, então, no dia a dia? Então, imagina, todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem formato de um hexágono. Lembra, hexágono, figura de 6 lados. Regular, ou seja, se é regular, todos os lados são iguais, como mostra o desenho abaixo. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Então, essa praça tem um formato de um hexágono com 9 metros de lado. Para mim achar o perímetro, 2P, é fazer o quê? 6 vezes 9. Então, o perímetro tem 54 metros. Pronto, achei o perímetro, acabou o exercício? Não. Pessoal, tomem muito cuidado com interpretação do enunciado. Ele dá 3 voltas completas. Então, eu tenho que pegar o perímetro e multiplicar por 3. 54 vezes 3. 54 vezes 3, 162 metros. Ok? Então, quantos metros, no mínimo, o Rafael percorre por dia em volta dessa praça? É 162 metros. Eu tenho que achar o perímetro e tenho que multiplicar por 3, porque ele dá 3 voltas completas, ok? Aqui, Rodrigo reservou em sua chácara um terreno em forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Rodrigo gastará quantos metros de tela? Se eu quero, então,
achar o contorno que ele vai cercar de tela, eu quero achar o perímetro. Ok. Se esse lado tem 40, esse lado direito também tem 40. Esse lado ao todo, se eu somar 25 mais 2, são 27 metros. Então, aqui também são 27 metros, já que os lados são paralelos do retângulo. E o perímetro, então, vai ser 27 mais 27 mais 40 mais 40. E se eu fazer a soma de tudo isso, 27 mais 27, 54. 40 mais 40, 80. 54 mais 80, 134 metros. Opa, achei o perímetro, acabou. Cuidado, eu tenho um portão. O portão de 2 metros, ele vai ser descontado do perímetro porque você não vai gastar com tela. Então, quanto de tela ele gastará? De tela é 134 metros menos 2 metros do portão. Então, 132 metros de tela, ok? E último exercício. Um terreno quadrado foi dividido em 4 partes, como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada para a piscina, uma para a quadra, uma parte quadrada para um canteiro de flores e outra também quadrada para o gramado. Sabe-se que o perímetro da parte destinada para gramado é 20 metros. Então, o perímetro desse quadrado é 20 metros. E o do canteiro de flores é 12 metros. O perímetro da parte destinada à piscina vale quanto? Tá, para mim achar o perímetro da piscina, eu tenho que saber o valor de seus lados. Como é que eu vou usar isso? Através das informações que deu no enunciado. O que ele me deu? Que o gramado vale 20 metros de perímetro. Então, aqui, o perímetro do gramado vale 20. Não são 4 lados? Se eu pegar o perímetro do gramado e dividir por 4, eu sei que cada lado vai valer 5 metros. Então, cada lado aqui do quadrado vai valer 5 metros. Se eu pegar o perímetro do canteiro de flores, que vale 12, e dividir por 4, eu sei que cada lado vai valer 3 metros. E se eu achei o comprimento e a largura do canteiro da piscina, então aqui na piscina, 3, 3, 5, 5, eu consigo achar o perímetro. O perímetro então é 5 mais 5, 3 mais 3. Então o perímetro vale 16. 16 metros, que vai ser destinado a essa parte para a piscina, ok? Bem, pessoal, essa é a ideia de perímetro, é a ideia do contorno e também a ideia de aplicação. É muito aplicado, por exemplo, para achar perímetro de um lote, engenharia, para construção civil, muito utilizado, ok? Um abraço.